como se dá a evolução dos espíritos. Todos somos igualmente importantes nos planos de Deus. Como todo ano, Lar Meimei estará mais uma vez na Festa da Cerejeira. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 30 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio aos amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet uniradio.com.br. Repetindo, uniradio.com.br. E atenção, além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que ache interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar o seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir o e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E o número do WhatsApp que você pode usar para se comunicar conosco a qualquer momento é o 997 51 23 97 da Vivo. Também você pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, em Avenida Dr. Labiano da Costa Machado, 1725 Garça. Ou mesmo nos trazer pessoalmente o seu recado e contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo Momento Espírita. Título do livro: Deficiente Mental, Por que Fui Um? Autores espirituais diversos. Médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Neste livro você vai encontrar depoimentos de diversos espíritos que passaram por essa experiência. Deficiente Mental, Por que Fui Um? É da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. No domingo passado, ganhou o livro a Maria Lúcia Mucilo de Souza, do bairro Rebelo. Ligue agora para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Rádio Unirádio ou para os seguintes celulares: da Vivo 997 51 2397 ou da TIM 981 79 2405 até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Deficiente Mental, Por que Fui Um? Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997 51 2397. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2044 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação: Juliana e Cláudio. Participações: Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, muito bom dia. A vida é um bem precioso para o espírito. Nem mesmo os animais, desde as espécies mais inferiores, abrem mão de viver. Eles estão protegidos pela lei da conservação, capítulo 4 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Tanto assim que a reação mais pronta e eficiente que qualquer ser vivo possa manifestar é para escapar do perigo e da morte.
Nós, seres humanos, que já avançamos além do instinto, ainda trazemos essa mesma reação conosco diante de qualquer circunstância que interpretamos como ameaça. Nesse sentido, ainda pertencemos à espécie animal. No entanto, não somos apenas instintos. Somos também inteligência, o que equivale a dizer, além da memória, temos raciocínio, imaginação e sentimentos. Sequer os micro-organismos desistem da vida. Temos consciência de nós próprios, podemos avaliar o significado da vida e criamos fortes laços de afeto entre aqueles com quem convivemos. Por isso, geralmente, não nos conformamos quando algum ente querido parte de nosso convívio pelas portas da morte. Mesmo sabendo que a vida continua de outra forma, ainda alimentamos a ilusão de que jamais morreremos e que nossos entes caros sempre estarão fisicamente ao nosso lado. Muitas pessoas que vêm ao centro espírita trazem na alma a profunda dor da separação. Como sempre, alimentaram a ilusão de que a vida física é imortal, espantam-se com o desencarne de seus entes queridos, ficam profundamente inconformadas e muitas caem em prostração emocional, recusando-se a admitir para si mesmas a realidade da separação. Chico Xavier e outros médiuns receberam milhares de cartas e recados de reconforto para mães aflitas, de filhos que partiram desta vida preocupados com o sofrimento dos que ficaram. Jesus voltou do triste episódio da morte para demonstrar que a vida continua. Henrique Maximiano Coelho Neto, mais conhecido por Coelho Neto, é uma das grandes figuras da literatura brasileira, fundador da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Autor de mais de uma centena de romances, contos, crônicas e poesias, Coelho Neto era um homem austero e muito firme, mas lida o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que havia um particular. Coelho Neto era ardoroso inimigo do Espiritismo. Não só concordava com os espíritas, como combatia abertamente suas ideias. Casado com uma mulher dedicada, tiveram vários filhos e moraram no Rio de Janeiro. Seus últimos anos, no entanto, se voltaram para a filha Júlia, que se sentiu muito frágil com a morte prematura do marido e por isso mesmo a trouxeram com a simpática netinha Esther, de 10 anos, para morarem todos na mesma casa. Ali, Coelho Neto viveu agradáveis momentos com a presença de Júlia e Esther, principalmente com Esther, sua adorável neta. Um dia, porém, a família novamente foi surpreendida por outro infausto acontecimento. Esther faleceu. A reação de Júlia não podia ser pior. Ela, que perdera o marido muito cedo, não aceitava essa separação e vivia trancada no quarto. Não podia ser pior. Aliás, vivia trancada no quarto, chorando e lamentando a morte da filha, e quando de lá saía era para ir ao cemitério. A agonia de sua mãe era ver a filha debruçada sobre o túmulo de Esther, conversando com a menina morta. O pai, preocupado, providenciou tratamento médico-psicológico para Júlia, mas com o correr do tempo, tudo parecia inútil. As perspectivas eram as piores possíveis. A jovem viúva estava às portas da loucura. Um dia, encontrava-se Coelho Neto em seu escritório, andar superior da casa, quando a esposa apareceu de súbito na porta, dizendo que Júlia havia enlouquecido de vez. Ela estava lá embaixo, com o telefone na mão, conversando com a filha, entre lágrimas e sorrisos, como se Esther estivesse viva. O escritor, embora um homem cheio de escrúpulos, não teve dúvida. Como no escritório havia uma extensão telefônica, retirou o aparelho do gancho e levou-o imediatamente ao ouvido. Contudo, a esposa ali presente viu outra cena inexplicável. O marido, inicialmente intrigado com o fato, de repente começou a sorrir e, de preocupado, mostrou-se extremamente feliz. Ele estava ouvindo de fato Júlia conversando ao telefone com a filha morta. Era realmente Esther, falando com a mãe. Contava episódios corriqueiros da família, inclusive cenas de alegria que vivera com o avô, e com a mesma voz, com a mesma espontaneidade de menina alegre e feliz. O fato não parou ali. Logo que pôde,
Coelho Neto dirigiu-se à Federação Espírita Brasileira e lá relatou o fato extraordinário que aconteceu em sua casa, pedindo maiores explicações. Dias depois, ele proferia uma palestra na própria federação, dizendo-se completamente mudado em suas crenças. Agora era um adepto das ideias espíritas, porque ele mesmo tivera um exemplo vivo da sobrevivência da alma dentro de sua família e de sua própria casa. Em junho de 1923, portanto há 95 anos, o escritor Coelho Neto publicava este episódio de sua vida no jornal Brasil do Rio de Janeiro, dizendo-se convertido ao espiritismo. Tal fenômeno, recentemente, passou a ser conhecido como transcomunicação instrumental, TCI, objeto de pesquisa, entre muitos outros, da professora brasileira Sônia Rinaldi, e que pode ser encontrada nas páginas da internet e em vários livros dessa autora. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira pergunta deste domingo. Hoje vamos iniciar este segmento com uma questão levantada por alguns companheiros do centro durante esta semana em razão da última parada gay, ou LGBT, que aconteceu no domingo passado em São Paulo, reunindo milhares de pessoas. Como os espíritas veem essas manifestações? LGBT quer dizer lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. É um movimento formado por pessoas com essas identidades sexuais, hoje em todo o planeta, mas que começou em 1969 nos Estados Unidos, buscando firmá-los como cidadãos do mundo, com direitos iguais a todos os cidadãos. A questão é bem mais complexa e intrincada do que comumente se pensa, pois os transexuais sempre existiram e sempre foram ostensivamente rejeitados pela sociedade e até perseguidos. A ignorância humana é responsável por muita injustiça e milhões de vítimas em todas as épocas, não só no passado, mas também hoje, pois há muitos obstáculos que ainda não conseguimos superar. O primeiro deles é da própria ignorância e o segundo, o do preconceito que veio se consolidando cada vez mais através das gerações. O fato de uma pessoa se sentir atraída por outra do mesmo sexo sempre causou mal-estar para quem não tinha consciência do que se tratava e a própria religião. Infelizmente, por se estribar inteiramente na fé, contribuiu muito para isso por meio de princípios rígidos e agressivos. Hoje, as portas do conhecimento estão se abrindo, levando o ser humano a começar a romper com uma série de barreiras, até então intransponíveis. Nesse sentido, podemos dizer que vivemos num momento privilegiado em relação ao passado. Dias atrás, o historiador Leandro Carnal, num debate sobre educação, afirmou com muita lucidez que o conhecimento é uma chave de libertação e que só através dele é que podemos transformar a sociedade para melhor. Ora, a questão da transexualidade se coloca como um desafio para esta e para as gerações futuras. Por isso, é bom que procuremos nos inteirar das coisas antes de fazer qualquer julgamento sobre elas. Por outro lado, esses movimentos dos transexuais surgem como uma reação a injustiças que vêm sendo praticadas ao longo dos séculos, justamente no momento em que muitas outras barreiras estão se rompendo,
a partir da Declaração dos Direitos Humanos. É claro que se trata, portanto, de um movimento legítimo, embora saibamos que em todo movimento reivindicatório, principalmente os que adquirem grandes proporções, sempre há lugar para radicalismos e abusos, que mais servem para prejudicar do que para ajudar o próprio movimento. Porém, é natural, como disse Chico Xavier, que algo que foi reprimido durante séculos surja de repente como uma eclosão e cause grande impacto e desconforto à sociedade. Segundo temos lido nas obras espíritas, a transexualidade está diretamente ligada ao processo evolutivo do espírito. O preconceito que milhões de pessoas sofrem e devem ter sofrido no mundo por causa de sua condição sexual, que não se enquadra simplesmente nas designações homem e mulher, deve-se, como dissemos, à falta de um conhecimento mais amplo e mais profundo sobre o assunto. Essa problemática sexual ainda é bem pouco conhecida pela ciência, e nisso o Espiritismo pode projetar mais luz, embora nem tudo o que queremos saber está desvendado. Quando falamos em transexualidade, estamos nos referindo à condição natural com a qual o indivíduo nasceu e que se mantém durante sua encarnação. Não estamos nos referindo, é claro, ao sexo promíscuo ou depravado, nem a abusos e violência que infelizmente existem no campo da sexualidade e que em nome do amor podem envolver atitudes levianas e de irresponsabilidade, mas isso tanto dos chamados heterossexuais como de homossexuais. Para ficar mais claro, heterossexual é a pessoa que tem seu sexo definido, homem ou mulher, pela anatomia de seu corpo. O homem é dotado de implementos sexuais masculinos e sente natural atração por mulher, enquanto a mulher, com órgãos sexuais femininos, sente atração por homem. O transexual, porém, é a pessoa em que os implementos sexuais não correspondem às suas tendências sexuais. Se são masculinos, têm atração por homem, e se são femininos, por mulher. A ciência, como dissemos, tem encontrado dificuldade em lidar com essa delicada questão, embora a transexualidade exista também nos animais, demonstrando que não é somente uma condição humana e que não se trata simplesmente de uma opção da pessoa por este ou por aquele sexo, mas de algo que lhe vem do espírito, das leis naturais. Por isso, segundo o conceito espírita, é comum ouvir pessoas se referirem a fulano que tem alma de mulher e a fulana que tem alma de homem. E isso não se refere somente à prática sexual em si, mas às tendências e aptidões naturais do indivíduo. Na história das religiões, das filosofias, das ciências, das artes, tivemos transexuais de notável projeção que trouxeram grande contribuição à humanidade, embora na maioria das vezes sua condição sexual tenha sido omitida para poderem ter livre trânsito nos meios em que viveram. Tal condição, que ainda assusta muita gente, não contraria os princípios espíritas, porque sabemos que um determinado espírito pode reencarnar como homem ou como mulher, conforme encontramos no Livro dos Espíritos, questão 201. A condição sexual não é determinante de sua evolução. É oportuno lembrar que Allan Kardec não se referiu especificamente à transexualidade na sua obra, mas os princípios espíritas que nelas se encontram são o bastante para sustentar a tese de que o espírito pode reencarnar num corpo que não corresponde às suas tendências sexuais. E isso não se dá por acaso, mas por problemas ou por necessidades evolutivas desse espírito. Por outro lado, também sabemos que entendemos muito pouco de sexo no seu conceito mais profundo. Geralmente o vemos só do ponto de vista da reprodução e do prazer que a prática sexual proporciona, e não de outros importantes aspectos da personalidade.
Emmanuel e André Luiz, em suas obras, abordam esta questão de um ponto de vista bem mais amplo, e desses trabalhos surgiram teorias interessantes que nos ajudam a entender melhor esse processo de mudança de sexo pelos espíritos. Sobre isso já temos uma boa literatura, sobretudo de médicos, psiquiatras, psicólogos e outros estudiosos espíritas. Autores como os médicos Jorge Andréa dos Santos, Andrei Moreira e o nosso Alexandre Pérez, aqui de Marília, ajudam-nos a compreender melhor essa intrincada questão, porquanto ainda não resolvida na esfera humana. Quem quiser se inteirar melhor desta questão, procure ler obras desses autores. Os transexuais, como dissemos, sempre foram vítimas do preconceito, da perseguição e da intolerância por parte da sociedade. Escolheram, na maioria das vezes, viver às escondidas, com medo de demonstrar sua verdadeira condição. Mesmo assim, até hoje, são vistos com desprezo e até com ódio, e muitos acabam sendo vítimas de assassinato violento e cruel, na expressão mais condenável da chamada homofobia. Nesse sentido, acreditamos no valor dos movimentos que visem primeiramente o esclarecimento da população e a conquista efetiva dos direitos que sempre lhes foram negados. Porém, certamente, não compactuamos com a violência, nem com a depravação, que algumas vezes acabam comprometendo os bons propósitos daqueles que lutam por igualdade de direitos, por serem pessoas humanas, tão ou mais capazes, tão ou mais úteis que qualquer outro cidadão do mundo. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Deficiente Mental, Por que Fui Um? Depoimentos de diversos espíritos. Nossos telefones à disposição são os seguintes. Telefone fixo aqui da Unirádio, 3471-0700. E os celulares da Vivo, 997-512397, da TIM, que é o 981-792405, e também o WhatsApp, que você pode utilizar, 997-512397. Por que a gente tem tanto medo do demônio? Será que o demônio é mais poderoso que Deus? Questão formulada pela Ana Luísa. As pessoas têm medo do que não conhecem, Ana Luísa. E o demônio é um ilustre desconhecido. Em torno dessa figura grotesca e ameaçadora, capaz de causar terror, criaram-se muitas lendas através dos séculos, dando mais dramaticidade à luta do homem pela sua salvação. Muitas religiões se apoiam na existência do demônio para fazer adeptos e intimidá-los. É assim que essa figura aparece na literatura, no teatro e no cinema, sempre envolvida por um clima de terror, arma de que muitos líderes religiosos, infelizmente, ainda se utilizam. Se você abrir a Bíblia, vai perceber que a figura do demônio não era conhecida ao tempo de Moisés, pois naquela época, cerca de 12 séculos antes de Cristo, não fazia parte da crença daquele povo. Aliás, no tempo de Moisés, nem se cogitava de vida após a morte. Apenas cerca de 200 anos antes de Cristo, porém, a figura de Satanás aparece em alguns textos judaicos, mas a crença em uma entidade que presidia o império do mal a ponto de enfrentar o poder de Deus, no caso Lúcifer, já existia entre os persas desde o século 7 a.C. Quando Jesus aparece no cenário da Palestina, a crença no demônio já estava consolidada, tanto quanto a crença na ressurreição dos mortos e no juízo final, que também veio dos persas, que foi a primeira religião, segundo os historiadores, revelada que se conhece. Contudo, é curioso verificar que Jesus não combateu diretamente as crenças e crendices da época. Ele não dava tanta importância ao fato de que, no seio de seu povo, houvesse várias concepções que diferenciavam fariseus, saduceus, samaritanos e essênios.
preocupou-se unicamente com a conduta das pessoas para proclamar a necessidade do amor ao próximo. Para o Espiritismo, essa figura horripilante do demônio, concebido e pintado pelas religiões através dos tempos, só existe na imaginação das pessoas. O que existe de fato são os espíritos ignorantes, às vezes maldosos, que podem prejudicar o homem e que nos evangelhos são chamados de espíritos malignos. Mas esses espíritos não são demônios no sentido estrito da palavra, pois o pior dos espíritos é também nosso irmão, filho do mesmo pai, e que também está sujeito à lei da evolução para se transformar no espírito do bem no futuro. Seria absurdo pensar que Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, conforme ensinou Jesus, que é todo perfeição, que conhece o passado e o futuro de cada um de nós, criaria um só de seus filhos, sabendo que ele estaria condenado eternamente para o mal. Que pai humano faria uma coisa dessas, Ana Luísa? Ora, se nós somos filhos de Deus e o Pai nos ama, como disse Jesus, Ele ama os bons e os maus, quer que nos amemos uns aos outros, e, portanto, ama a todos seus filhos, e não se permitiria perder um só deles. Caso contrário, não seria Deus. Lembra-se da parábola da ovelha perdida? É por isso, Ana Luísa, que o Espiritismo, que surgiu há 161 anos, veio esclarecer os ensinos de Jesus, provando que devemos colocar de lado a fé simples e ingênua para adotar uma crença racional e compreensível, capaz de nos abrir uma visão mais profunda e ampla da vida. Daí porque é absurdo pensar na existência de um poder do mal que se compara ao poder infinito de Deus, mas é perfeitamente lógico acreditar que o mal nasce de nossa ignorância e que um dia desaparecerá naturalmente pelo processo da evolução. Logo, Ana Luísa, se devemos ter medo, não é em relação ao demônio, que só existe no imaginário das pessoas, mas sim em relação a nós mesmos. Porque o mal nasce de nós próprios, dos sentimentos de egoísmo e orgulho que ainda cultivamos, e que pode adquirir uma dimensão assustadora. Por isso, devemos combater esses sentimentos, esforçando-nos por conviver bem com o próximo, para aprendermos a amá-lo, tanto quanto devemos amar a nós mesmos. A missão de Jesus foi justamente para eliminar esse demônio que ainda existe em nós e fortalecer a presença de Deus amor em nosso coração. Atenção, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Deficiente Mental, Por que Fui Um? São depoimentos de diversos espíritos. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo 997 51 23 97, da TIM 981 79 2405 e o WhatsApp que você pode também utilizar 997 51 23 97. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
Estudando a doutrina espírita, progressão dos espíritos. Domingo passado falávamos sobre as diferentes classes de espíritos. Hoje, seguindo o livro dos espíritos a partir da questão 114, vamos falar sobre como os espíritos progridem na sua jornada evolutiva. Todos os espíritos, não podemos esquecer que somos espíritos, são criados simples e ignorantes, ou seja, sem nenhuma consciência moral e sem nenhum conhecimento. A partir de então, passando pelas inúmeras experiências reencarnatórias, cada um vai definindo o seu caminho. De início, não se trata propriamente de fazer o bem ou o mal, mas de agir, ora com acerto, ora cometendo erros. As suas primeiras ações referem-se à sobrevivência. Eles encarnam em condições primitivas, sujeitos às imposições do meio onde nascem, e daí por diante começam a desenvolver suas próprias potencialidades. Só quando alcançam a condição humana, quer dizer, quando tomam consciência de que é bem, do que é o bem e do que é o mal, é que adquirem propriamente o que chamamos livre-arbítrio. Daí por diante, suas escolhas são fundamentais para o desenvolvimento de suas potencialidades espirituais, pois o corpo físico apenas lhes serve de instrumento em cada encarnação. A evolução é um processo de aperfeiçoamento ou de adequação às leis divinas. É nessa escala do espírito, ele jamais degenera. Quer dizer, o espírito nunca volta à sua etapa anterior, sempre caminha para frente, podendo ter fases de progresso mais lento ou mais acentuado, ou até de estagnação, mas nunca degenera. Desse modo, um espírito humano não pode retroagir à condição animal. Existem espíritos muito elevados, como existem espíritos bem inferiores na escala evolutiva. Por isso, Kardec pergunta se de início todo espírito é mau e depois se torna bom. Não, dizem os instrutores. O espírito não precisa necessariamente ser mau em etapa nenhuma. Ele é ignorante. Cada qual faz o seu próprio caminho. Alguns cometem muitos erros na sua jornada e sofrem muito por isso. Outros desenvolvem mais a prudência e a sensatez e caminham mais depressa. Logo, cada qual constrói seu próprio caminho, o que lhe garante a individualidade. Razão pela qual, na escala evolutiva, não existem dois espíritos iguais. A partir do momento em que é o espírito que escolhe seu próprio caminho, ele assume toda a responsabilidade por isso, e tudo que conquista de bom decorre de seus próprios méritos. E no próximo domingo, iniciaremos o tópico Encarnação dos Espíritos, a partir da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Chegou o momento Meimei e hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Uma das grandes verdades que a doutrina espírita nos lembra todos os dias é que todos somos importantes nos planos de Deus. Isso quer dizer, em última instância, que aquela incumbência que Deus confiou a você, ninguém poderá fazer em seu lugar, só você mesmo. Isto, por um lado, pode assolar sua vaidade, afinal você é importante, mas por outro, dá a você uma grande responsabilidade para o cumprimento de alguma tarefa nobre. Há quem afirma: Deus me esqueceu, tenho tanto problema,
faço minhas orações, mas ele não me atende. Talvez essa pessoa não tenha entendido o recado que Deus está lhe dando todos os dias. Na verdade, esse recado está justamente nos seus problemas. Cada problema com o que nos deparamos na vida, na realidade, é um recado de Deus. Ele está dizendo que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida, ou então que algo importante está faltando. Veja a dor, por exemplo. A dor aparece como um alarme para dizer que algo não está bem no seu organismo. Se não houvesse dor, você jamais perceberia que está doente e precisa de tratamento. Você, caro ouvinte, já prestou atenção nos recados da vida? Por que será que muitas vezes, sem motivo aparente, somos assaltados pela tristeza, pela total falta de disposição, por uma amargura que nos toma conta da alma, pela solidão? Será que com isso Deus não estaria nos convidando para nos interessar pelos problemas daquela pessoa a quem podemos ajudar? Você certamente já se sentiu em paz quando ajudou alguém a ser feliz. Você já se deteve para entender melhor esse estado de felicidade após uma boa ação? Então faça isso e veja o que acontece. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco de assistência e apoio à família. Está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1285, em frente à Praça Tancredo Neves. Atende as pessoas que vão tomar sopa segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua e famílias que buscam a cesta de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais, como enxoval para bebês e outros. Na próxima quinta-feira, no dia 14 de junho, teremos mais uma palestra para os assistidos, desta vez com Ana Lúcia Parente do Nascimento, enfermeira e pedagoga. No Lar Meimei funciona um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como curso de espiritismo e evangelização infantil para crianças. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa. Dirige-se a toda pessoa de qualquer religião, no que todos são respeitados. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da pechincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. A partir do dia 28 de junho, o Lar Meimei estará participando de mais uma edição da Festa das Cerejeiras, Cerejeiras Festival, com sua tradicional barraca de artesanatos, doces e salgados e livros. Colabore com a instituição fazendo a sua doação ou adquirindo seus produtos. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 3471-0604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações. Um bom domingo e uma ótima semana a todos. Atividades regulares do Centro Espírita Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos sessões de aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30 horas. O Caminho de Damasco também oferece ao público em geral o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de atendimento pessoal às pessoas que precisam conversar sobre seus problemas ou apresentar suas dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, uma palestra no Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, sobre o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus e a Vida Futura, com Ademir Bardella, e em seguida, a aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, o estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier.
Na quarta-feira, ainda no Caminho de Damasco, o grupo de estudo de Espiritismo a partir do livro dos Espíritos de Allan Kardec e de Nosso Lar de André Luiz. Ambas as reuniões abertas ao público têm início às 19h30. Na quinta-feira, reunião pública para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo a partir das 20 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, o grupo de leitura estará iniciando o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Portanto, as pessoas interessadas em conhecer o conteúdo dessa obra podem comparecer na próxima sexta-feira no Caminho de Damasco. As atividades da evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana e Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todo sábado às 16 horas na Casa Espírita Allan Kardec, na Barão do Rio Branco 597. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. Clube do Livro. Neste mês de junho, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos associados o livro Os 7 Pecados Capitais, uma visão espírita, de autores diversos. E se você tem interesse nessa obra ou pretende associar-se ao clube, fale com o Daniel pelo celular 981 27 7775. Palestra no CEFEAC. Como toda segunda-feira, o CEFEAC de Vilar Ascelli está programando para amanhã, às 20 horas, mais uma palestra pública sobre o tema Milagres de Jesus, com o expositor César Esteves Moron. Após a palestra, haverá aplicação de passes. Use promove o curso sobre mediunidade e será realizado neste domingo, na manhã e à tarde, a partir das 8h30, no Centro Espírita Caminho de Damasco. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até amanhã nos Centros Espíritas de Garça, Galha e Lupércio. O curso será ministrado por Donizete Pinheiro, da cidade de Marília. E atenção ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca do Centro aguarda a sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela 178, continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive os romances, CDs, DVDs com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá diariamente a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Bom dia, amigos. Nossa indicação de hoje é Chico Xavier, no Anuário Espírita. Mensagens psicografadas pelo médium e publicadas nos anos de 1964 a 2002. Desde 1964, ano de seu lançamento, o Anuário Espírita, publicação da editora IDE, veio recebendo preciosa colaboração de Chico Xavier, através de mensagens, poemas, trovas, cartas e entrevistas, até o ano de 2002, quando o querido médium desencarnou, retornando ao plano espiritual. E este livro traz parte dessas colaborações mediúnicas de Chico Xavier, mais precisamente 89 das mensagens espirituais nas palavras de diversos espíritos. Para você meditar, Luzes do Entardecer, de Meimei. Conserva contigo os companheiros idosos,
com a alegria de quem recebeu da vida o honroso encargo de reter junto ao coração as luzes remanescentes do próprio grupo familiar. Reflete naqueles que te preservaram a existência ainda frágil nos panos do berço, nos que te equilibraram os passos primeiros, nos que te afagaram os sonhos da meninice e naqueles outros que te auxiliaram a pronunciar o nome de Deus. Já que atravessaram o caminho de muitos janeiros, pensa no heroísmo silencioso com que te ensinam a valorizar os tesouros do tempo, nas dificuldades que terão vencido para serem quem são, no suor que lhes alterou as linhas da face e nas lágrimas que lhes alvejaram os cabelos. E quando, porventura, te mostrem azedume e o desencanto, escuta-lhes a palavra com bondade e paciência. Não estarão de certo a ferir-te, e sim provavelmente algo murmurando contra dolorosas recordações de ofensas recebidas, que trancaram no peito a fim de não complicarem os dias dos seres que lhes são especialmente queridos. Ama e respeita os companheiros idosos. São eles as vigas que te escoram o teto da experiência e as bases de que hoje te levantas para seres quem és. Auxilia-os quanto puderes, porquanto é possível que, no dia da existência humana, venhas igualmente a conhecer o brilho e a sombra que assinalam no mundo a hora do entardecer. Anuário Espírita de 1985. Até domingo próximo. E passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte, residente na rua Santa Lúcia, número 240, bairro José Ribeiro, Garça. Parabéns, Maria Lúcia dos Santos Gonçalves. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e todos que nos acompanharam nesta edição. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. Para encerrar, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.